Uma década que Steve Jobs nos deixou. Uma década que eu estava escrevendo um artigo, fazendo um plantão noturno no Mac Magazine, com minhas mãos trêmulas, dando essa notícia fatídica, triste. E obviamente, sendo 10 anos, aliás, todos os anos nessa data, muita gente lembra dele, além de outros momentos durante o ano, mas claro, uma década é marcante. Então houve uma série de homenagens feitas para ele, inclusive por nós do Mac Magazine. A Apple colocou durante todo o dia 5, durante toda a terça-feira, imagens e um vídeo muito bacana. A gente publicou no nosso IGTV, inclusive legendado em português. Esse vídeo está no YouTube da Apple também, com o título Celebrando Steve, que é um vídeo não só com imagens dele, mas narrado por ele também. Um vídeo muito bem montado. E colocou também uma carta escrita pela família Jobs, aí, relembrando também um pouco da história dele. Na véspera, no dia 4, o Johnny Ive, Sir Johnny Ive, ex-chefão de design da Apple, escreveu um editorial para o Wall Street Journal também, falando um pouco sobre esse 10º aniversário da morte do Jobs. O Johnny Ive não só era o chefão da Apple durante todo a segunda história do Jobs na Apple, né, desde o retorno dele no final da década de 90, o Ive acompanhou ele até os últimos dias dele, como era um dos amigos mais próximos, como o próprio Ive explica e conta nesse E eu acho texto que aí. o Ive, ele já estava na Apple, né, quando o Steve Jobs voltou em Já, 1900. não foi ele que trouxe, não. Não foi ele que trouxe, né? Eles se conheceram na volta do Jobs. Aí que você vê que é a vida mesmo, né? Um casamento perfeito que o cara não foi contratado pelo Jobs, não é que eles, sei lá, tava na Next junto do Jobs e aí o Jobs levou. Não, foi tipo, chegou lá, deve ter demitido um monte de Sim. gente quando ele entrou, né? Porque a Apple estava muito mal das pernas e precisava de um levante. E não demitiu o Ive, manteve ele lá como... Inclusive, acho que ele se tornou o chefe da equipe de design logo no começo. O Jobs rapidinho já viu ali que ia dar certo e aí surgiu essa amizade aí que ficou para a história, né? Incrível. Como a vida escreve algumas coisas assim. E claro que o próprio Tim Cook também fez uma homenagem no Twitter e escreveu uma carta interna lá, mas que ele sabia que ia vazar, também refletindo um pouco sobre os 10 anos da morte. E a gente fez um artigo também super bacana, contando 3 histórias curiosas sobre o Jobs. Aliás, desde que ele faleceu, a gente já fez trocentos artigos contando várias histórias dessas, mas não é coincidentemente, incrivelmente, eu diria, 10 anos depois ainda surgiram 3 histórias que me parecem ser novas, né? Pessoas guardaram para contar agora, ou então se já tinham contado antes, pouca gente conhecia, mas vale a pena conferir lá. O título do artigo é exatamente esse. Confira 3 histórias curiosas sobre o Steve Jobs. Quem escreveu foi o Bruno. Foram 3 jornalistas e amigos, enfim, que contaram essas histórias. São variadas aí. Uma envolvendo o Steve Jobs jogar um protótipo do iPhone no chão, outra envolvendo um possível acordo da Apple com a Dell, e um outro também envolvendo lições que o Jobs surrupiou da Nike, digamos assim. Vale a pena ler essas histórias, mas enfim, 10 anos, cara, 10 anos. E eu sou o tipo de cara que repetidamente falo assim, poxa, deixa o cara descansar, né? Tem muita gente que gosta de ficar trazendo o nome dele, isso não estaria assim se ele estivesse aqui, isso estaria assado, e pô, acho que nenhum de nós tem capacidade de dizer como que uma coisa estaria ou não estaria se ele estivesse aqui. Se a gente soubesse o que o Jobs falaria sim ou não, a gente seria tão gênio quanto ele, né? Então, eu, pelo menos, prefiro não me colocar nessa posição de dizer o que ele faria ou deixaria de fazer, não é por aí. Mas, numa análise macro da coisa, é incrível como uma década depois, ele ainda está muito presente, não só no DNA da Apple, que é óbvio que ele estaria presente, mas ele está presente ainda na áurea da tecnologia, no mundo da tecnologia, a influência dele ainda permeia muito esse mundo, né? Ele é muito ainda comentado, tem gente que fala que alguns dos projetos que estão saindo hoje da Apple, por exemplo, tiveram ainda algum certo tipo de envolvimento dele, provavelmente alguma coisa que foi discutido enquanto ele ainda estava entre a gente, mas que era tipo muito ainda longe do que era possível de se realizar naquela época, e só agora que a tecnologia está permitindo. Então, eu não sei se isso ainda vai ser verdade daqui a mais de 10 anos, mas
é incrível o quanto que ele marcou, né? A sociedade, a Os tecnologia. produtos que ele ajudou a colocar no mundo ainda são determinantes, né, cara? O iPhone é o smartphone mais vendido no mundo e ainda não só o smartphone mais vendido no mundo, mas ele é reconhecido como um dos produtos de maior sucesso no mundo, independentemente de tecnologia ou não, né? De ser de um produto tecnológico Sim. ou não. Os Macs são super celebrados, os iPads estão super bem. Então, assim, o mundo ainda usa. Não é que ele serviu, os produtos que ele lançou serviram de base para o que a gente tem hoje. Não, né? Os produtos que ele colocou no mundo ainda são usados por bilhões de pessoas. Então não tem como ele não ter essa influência que ele ainda tem, né? Talvez daqui a 10, 15, 20 anos, quando a gente não estiver mais usando smartphone, quando, né, o smartphone estiver implantado aqui na nossa orelha, na nossa mão, ou quando a gente não tiver mais computador, a coisa for, né, sei lá, você bota uma lente de contato e vai projetar o negócio, aí a gente já vai começar a entrar porque isso aqui só existe porque lá atrás a gente teve o iPhone, teve o iPad, teve o Mac, aí começa a surgir outros jobs, né, por conta dessa transição. Mas hoje, tudo que a gente usa, a mão do cara tá ali ainda, né? Então é realmente muito difícil. E a mão dele também tá no time executivo da Apple, né? Que muita gente saiu, alguns se aposentaram, outros saíram mesmo, foram para outras empresas, foram tocar outros projetos, inclusive o próprio Johnny Ive, né? Que hoje em dia tem uma empresa de design com um grande amigo dele, o Mark Nilsson, outro designer, que é a Love From, mas o CEO da Apple foi escolhido pelo Jobs, né? Quem sucedeu ele está ainda no comando. Daqui a 10 anos, já disse que não vai estar, muito provavelmente não vai estar, daqui para 2031, né? Em 2031, provavelmente, pelo que o Tim Cook falou, ele não vai estar mais no comando. Então aí começa a ter uma metamorfose mais significativa, né? Se você olhar todos os executivos top que estavam na época do Jobs, boa parte já saiu. Daqui a 10 anos vai ser praticamente uma outra empresa, né? Provavelmente daqui a 10 anos vai ter vice-presidente sênior na Apple que não estava na Apple na época do Jobs, que não trabalhou com ele, que não teve essa experiência, que só simplesmente ouve histórias. Então